Sejam bem-vindos à aula de hoje. E hoje eu vou falar sobre a fase 3 do desenho infantil, chamada pré-esquematismo, que costuma acontecer em média ali entre os 4 aos 7 anos. Mas isso não é uma coisa fechada. Dependendo do estímulo ou da falta, pode ser antes do 4 ou até depois. Nessa fase, a criança começa a dar um salto muito importante no desenho. Até aqui, o desenho era muito centrado em deixar marcas, rabiscos ali, aleatórios, grafias livres, né? Agora, a criança começa a ganhar intenção simbólica. Ou seja, o que significa intenção simbólica? A criança já não desenha apenas por desenhar. Ela começa a querer representar alguma coisa. É nessa fase que aparecem com mais frequência pessoas, casas, animais, árvores, sol, cenas ali do cotidiano do seu meio. Mesmo que ainda não exista o realismo, né, uma proporção correta ou uma organização estável, já existe uma tentativa evidente ali no desenho da criança de mostrar algo que tem significado para ela. Então, quando a gente olha para o desenho nessa fase, o mais importante não é pensar assim, ele está bonito, ou está parecido com o que a criança está falando, né? O mais importante aqui é perceber que a criança está começando a usar o desenho como uma forma de expressar as suas ideias, de expressar ali as experiências que ela viveu, as suas memórias e principalmente os seus sentimentos. Na psicologia nós aproveitamos muito isso no desenho. Quando a gente fala que o desenho ganha uma intenção simbólica, o que significa isso? É que ele passa a funcionar como uma linguagem. Agora, pensando, eu como professora, o que eu devo observar nessa fase? Um dos primeiros pontos é o boneco girino. É as figuras que a gente consegue reconhecer. Esse boneco, ele é muito típico nessa fase. Geralmente a criança desenha uma cabeça muito grande e dessa cabeça vai saindo as pernas, né, saindo os braços, e para nós adultos pode parecer um desenho incompleto. Mas vamos observar bem, na verdade ele mostra algo importante. A criança já consegue selecionar os elementos que considera essenciais para representar uma pessoa, né? Os elementos que ela está considerando. Ela ainda não organiza um corpo com uma estrutura ali completa, mas já entende que existe uma figura humana ali no desenho dela. Outro aspecto muito importante é a presença dos elementos espalhados ali na folhinha. Nessa fase, a criança ainda não domina totalmente a organização espacial. Essa habilidade a gente ainda está trabalhando com ela. Então é comum nós vermos o sol em um canto, a casa em outro canto, a pessoa ali no meio flutuando, ou os animais ali flutuando. Às vezes a gente não vai observar ali uma linha de base ou um chão para nós, né? E nem relação proporcional adequada nos elementos do desenho da criança. Isso não quer dizer necessariamente desorganização grave da criança. Na maioria das vezes, mostra que ela ainda está construindo essa noção de espaço gráfico. É uma habilidade que ela ainda está desenvolvendo. E aprendendo como distribuir ali visualmente aquilo que ela quer comunicar. Então, a gente, com o trabalho organizado, ela vai evoluir nessa parte. Também observarmos os tamanhos desproporcionais nessa fase. Por exemplo, a mãe ela pode aparecer enorme e a casa bem pequenininha. O cachorro pode ser maior que a criança, né, que ela mesma. Isso é muito interessante, porque nem sempre as diferenças de tamanho acontecem por falta de habilidade mesmo da criança. Muitas vezes ela revela a importância
importância afetiva que tem aquele personagem. A criança tende a ampliar aquilo que é mais significativo para ela. Aquilo que chama mais a sua atenção ou aquilo que ocupa um espaço emocional ali no seu mundo interno, sabe? No seu interior. Então, nós, professores, nós precisamos observar isso, tá? Nessa fase. Isso conecta também com outro ponto, as cores escolhidas. Também ela escolhe por valor afetivo ou preferência. Nessa fase, a criança nem sempre usa cor de forma realista, tá? O céu pode ser verde e a árvore pode ser rosa. As pessoas podem ter cabelo azul. Isso não precisa ser corrigido nesse momento, tá? Muitas vezes ela escolhe a cor mesmo pelo seu gosto, pela sua preferência, pelo impacto que aquela cor causa, naquela impacto visual que causa na criança, né? Ou um vínculo afetivo mesmo é a sua preferência. Agora vamos passar quais habilidades estão em desenvolvimento nessa fase. Uma das primeiras, como eu já citei agora, é a função simbólica. Essa é uma das grandes conquistas dessa fase. A criança começa a compreender que um desenho pode representar algo aqui do mundo real, do seu meio. Mesmo que não seja muito idêntico ao que ela está falando. Ela desenha ali uma árvore, não parece uma árvore, mas ela está querendo representar uma árvore. Isso é muito importante para o desenvolvimento cognitivo dela. Entendeu? Isso precisa ser estimulado com frequência em sala de aula, porque mostra que ela já consegue operar como um símbolo, ou seja, ela usa uma imagem para representar uma ideia, ela usa uma imagem para representar uma pessoa, uma cena ou uma experiência. Acho que assim vocês conseguiram entender o que é o simbólico. Outra habilidade é a construção e a relação entre a parte e o todo. A criança, ela começa a perceber que o elemento fazem parte de um conjunto. Por exemplo, o rosto, ele tem olhos, tem nariz, tem boca. A casa, ela tem janela, tem porta, tem telhado, né? O corpo nosso tem as partes também. Ainda não é uma representação estável, tá? Você às vezes não vai entender o que ela desenhou. Mas já existe uma tentativa de compor esse todo a partir das partes. Isso mostra um avanço na percepção visual da criança e principalmente na sua organização mental. Também há um crescimento do vocabulário visual do que ela conhece, do conhecimento dela de mundo. Quanto mais a criança observa o ambiente, nós precisamos trabalhar isso, escuta as histórias, várias histórias, conversa sobre essas histórias com os adultos, com os professores, brinca, vive experiência, mais repertório ela vai ter ao desenhar. O desenho nessa fase depende muito desse repertório, desse trabalho em sala de aula. A criança, ela desenha melhor aquilo que ela conhece. Então, amplie essas experiências concretas, amplie esse trabalho da qualidade simbólica, da expressividade no desenho. Além disso, começa a surgir também noções espaciais iniciais, ainda de forma bem inicial, tá? A criança começa a pensar em cima, embaixo, perto, longe, dentro, fora, grande, pequeno, frente, atrás. São habilidades que a gente trabalha nessa fase também. Tudo isso vai aparecendo aos poucos no desenho. Não de maneira formal ou corretinha, daquele desenho perfeito, né? Mas como um ensaio, como uma construção. Agora, pensando nas intervenções pedagógicas para essa fase. Uma estratégia muito rica é propor desenhos da família, da escola, dos amiguinhos e do corpo humano da criança. Esses temas são próximos da vivência da criança e favorecem a representação com mais significado. Quando ela desenha a família, por exemplo, ela não está apenas fazendo as figuras, ela está organizando os vínculos, as percepções, as suas referências afetivas.
né? Quando ela desenha a escola, os amiguinhos ou o próprio corpo, ela também está ampliando essa consciência de si e do ambiente onde ela vive, trazendo essa consciência, né, para esse ambiente onde ela vive. Outra proposta importante nessa fase é o desenho após a leitura de histórias. Eu tenho um material que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, bem interessante, trabalha muito isso. Isso ajuda muito, porque conecta a linguagem oral, a imaginação, a memória, né, àquela representação gráfica da criança. Quando a criança ouve uma história e depois a desenha, ela precisa selecionar o que foi mais importante, reconstruir mentalmente a cena e transformar tudo isso em um desenho. Isso fortalece a compreensão oral da criança, fortalece a expressão e a organização do seu pensamento no desenho. Também são fundamentais as conversas sobre o que foi desenhado. Porque nem sempre a gente vai entender ali o que foi desenhado, né? Esse ponto, ele é precioso. Muitas vezes, nós, professores, ou pais, olha o desenho e interpreta ali, acha que é uma coisa, né? Mas a fala da criança revela sentidos que não tá óbvio ali no desenho. Tá? Por isso, nós devemos perguntar, né? Com interesse genuíno mesmo. Me conta sobre o que você desenhou, quem está nesse desenho, o que aconteceu nessa cena, sabe? Com aquela animação, sabe? Com aquele interesse genuíno mesmo, a criança percebe isso. Ajuda a valorizar ainda mais, estimula a linguagem oral dela, porque ela tem que explicar para você o que ela desenhou, né? Melhora aquela narrativa dela, a consciência do próprio pensamento dela, né? Além disso, é muito importante trabalhar a ampliação do repertório visual e do vocabulário. Isso pode acontecer, vou mostrar meu material daqui a pouco, mas isso pode acontecer por meio de livros ilustrados, observação de imagens, né? Nós podemos fazer isso, passeios com as crianças, experiência mesmo, conversas, brincadeiras simbólicas, exploração do ambiente, contato com diferentes referências visuais para estimular o visual da criança. Quanto mais repertório a criança tem, mais elementos ela vai ter ali no seu desenho. Agora vamos para os sinais de atenção. Um deles é a pobreza extrema de repertório em temas que são conhecidos. Por exemplo, a criança acabou de viver uma experiência e ela não consegue representar isso no papel, né? Se a criança tem contato frequente com certos contextos na escola, na sua casa, com a família, com os amiguinhos, com as histórias que a professora conta ali, e mesmo assim ela não consegue representar no desenho, os desenhos são muito restritos, né, empobrecidos e sem variações, isso pode sim merecer um olhar mais atento nosso, tá? Outro sinal é a pouca progressão ao longo do tempo. Se nós vamos fazer um trabalho organizado de literacia emergente com a criança e mesmo assim a criança não consegue evoluir, porque a evolução do desenho infantil não precisa ser rápida, tá? Nem igual para todas as crianças ali. Mas, com esses estímulos, esperamos algum tipo de ampliação aqui no seu desenho, no repertório, entendeu? Na intenção, mais elementos, mais organização, mais narrativas, sabe? E quando essa progressão não aparece de forma nenhuma, aí sim pode ser importante uma investigação melhor, tá? Também merece atenção uma grande desorganização espacial, persistente ali, sabe? Não estamos falando de desenhos comuns nessa fase, em que os elementos ainda estão soltos, né? Ainda estão assim, não estão tão organizados. Nós estamos falando de casos em que a criança parece não conseguir estruturar minimamente ali o espaço gráfico que ela está desenhando. Mesmo que tenha participado de uma experiência, de uma mediação ali
por um tempo da professora, sabe? E não consegue, aí é uma preocupação. Um último ponto, a baixa capacidade de explicar o próprio desenho. Como nessa fase do desenho, do pré-esquematismo, já começa a ganhar uma função simbólica, é esperado que a criança consiga contar ao menos um pouco do que desenhou, porque ela já está tendo a função simbólica. Então, quando ela não consegue atribuir sentido, não consegue explicar, ou parece desenhar sem nenhuma intenção comunicativa, porque nessa fase o desenho já é uma linguagem, já é uma comunicação, né? Isso também pode sinalizar uma necessidade de observação mais cuidadosa, tá? Então, olha como as fases do desenho, essa sondagem do desenho já serve como uma prevenção. Olha, isso é muito importante. Então, vamos resumir o que nós falamos aí da fase do pré-esquematismo. É um momento muito rico do desenvolvimento infantil, porque o desenho deixa de ser apenas uns traços aleatórios e passa a ser cada vez mais ter uma representação, uma linguagem, uma expressão do mundo, conhecimento de mundo da criança, né? Mesmo que não tenha muito realismo, né? Que não tenha muito assim, a gente não consiga identificar, né? Não tem uma proporção estável e nem uma organização ali madura, ele já nos mostra muito sobre o que a criança pensa, o que a criança sente, o que ela observa. E o que ela simboliza da realidade, né? Então, qual é o papel do professor, do educador, dos observadores e dos pais? Não é corrigir esse desenho, tá? Que ele fique mais bonito, certinho, mas oferecer experiências, repertórios, escuta, uma mediação bem feita e principalmente literacia emergente. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui meu material para vocês entenderem como é que a gente pode desenvolver essas habilidades que são essenciais nesse estágio que a criança se encontra. Então aqui eu vou mostrar um pouco do meu material que eu organizo a forma de trabalhar a literacia emergente, bem mesmo organizada, não é um trabalho aleatório, um trabalho que eu faço uma vez a cada mês e depois só no terceiro mês, não, é um trabalho organizado. Como é que eu trabalho a literacia? Isso aqui é uma parte do meu material, né? Aqui eu estou mostrando 2 momentos, né, dessa criança que tinha 5 anos no segundo período. Esse aqui é um momento onde a gente faz uma contação de história, né? E isso nós podemos aproveitar os momentos de datas comemorativas, de projetos na escola, de eventos ali que é na nossa região, né? As datas comemorativas. Então, a gente, por exemplo, aqui no início do ano, a volta às aulas e tal, eu consegui um livro, né, que tem a ver com esse momento, porque tem que ser muito contextualizado, sabe? É muito importante ter essa contextualização, a criança ter essa vivência. Então, a gente teve ali um momento aonde as crianças estavam chegando na escola, um momento de adaptação, aquelas atividades de conhecer a escola, conhecer os amiguinhos, trabalho de identidade, né? Então, a gente lê um livro e aqui a gente trabalhou não só a história, a gente também teve ali o primeiro momento de conhecer aquela capa daquele livro, saber que tem um título, esse livro, e aí a criança escreve ali, você vê que a criança está ainda pré-alfabética, né, nesse início, então ela escreveu, ela leu, o professor é o leitor, ele lê o título para a criança ouviu aquele título, ela escreve da forma como ela está ali, o estágio, né, da fase de escrita dela,
E aí a gente vai para o autor, né, que é a pessoa que leu. Geralmente lá atrás do livro tem a história do autor, e geralmente a gente faz essa leitura para a criança. Olha como é que ele criou essa história, aconteceu isso na infância dele. Então tem todo esse trabalho, tá, de literacia emergente. E depois a gente também conversa sobre o ilustrador, que o ilustrador é quem desenha todas aquelas imagens do livro. E depois a editora, que é quem publica o livro. E aí a gente escreve a data. E depois dessa leitura, há um trabalho de inferência na leitura, onde a gente vai conversar muito com a criança, com as crianças, né? Esse é um trabalho que a gente faz assim. Na época, eu faço uma sexta-feira é na escola, né? Que eu faço esse trabalho. E na outra sexta-feira é em casa com os pais. Na outra é na escola e na outra é com os pais, porque precisa também de uma literacia emergente. Eu preciso trazer essa cultura de leitura também, porque sabemos que o capital cultural de muitas escolas públicas é pouco das crianças, porque os pais não têm esse costume de leitura, de ler. Então, nós precisamos levar essa cultura de leitura para os pais lerem com seus filhos. Então, a gente usa esse material para ter essa constância, tá? E isso evolui bastante, porque é a criança que vai fazer uma inferência nessa história, e aí depois que ela faz, conversa bastante com o professor sobre a história, o que aconteceu, o que ela achou, o que ela queria mudar, quais foram os personagens que ela gostou mais. E assim, logo após vem o desenho, né? Faça um desenho representando a história, ou o que você mais gostou da história. Então ela faz o desenho já com um contexto, uma experiência, uma vivência muito, muito grande. Então, com certeza esse desenho vai ser rico. Então, esse modelo aqui foi no início do ano, tá? E você vê que já ainda estava na fase aqui pré-esquematismo, né? Quando ela chegou, ela estava nessa fase, né? Tá vendo que o bonequinho girino aqui, né? Vocês estão vendo. E quando foi aqui nesse mês, eu já peguei aqui mês de outubro, né? Ela já tinha evoluído também na escrita, ó, ela já estava na alfabética completa. Eu acho que ela já estava aqui, era na alfabética consolidada aqui já. Ela já estava na alfabética consolidada, né? E aqui o desenho estava bem mais rico, você percebe? Estava bem mais rico, né? Teve também todo esse trabalho de trabalhar o título, de trabalhar o autor, de trabalhar o ilustrador da história e saber a editora, que é a editora que publica o livro. Então as crianças conhecem tem toda essa cultura do que é uma literatura, do que é um livro, né? Como é que é construído. Então, olha como a criança cria assim um repertório, né? Uma cultura de leitura muito importante. E depois depois de todo esse trabalho, ela vai fazer o seu desenho já com um contexto, né, bem trabalhado. Então, com certeza o desenho vem muito rico. E também aqui mostra a evolução do desenho dela também. Então, isso é muito, muito especial. Aqui também ainda é esse meu material, que também temos o trabalho da figura humana, tá? É um trabalho onde a gente faz uma vez por mês, a criança vai fazer a representação, pode ser do seu corpo, pode ser do corpo humano, da professora, dos pais, mas a gente precisa fazer o corpo humano. Então, assim, é uma vez no mês, tem esse trabalho, e nesse trabalho a gente vai puxar a consciência da criança para os detalhes. Geralmente eu usava o espelho para a criança se olhar, para a criança se ver, né? Eu usava o corpo, assim, às vezes de um amiguinho. Olha, o que o amiguinho tem? Ele tem braço, ele tem
pelo, ele tem orelha, ele tem boca, ele tem pescoço. Então, a gente começa a fazer um trabalho e depois ele vai representar o corpo humano, tá? Então, é um trabalho que a gente faz todos os meses, né? Pode também ser num contexto, num projeto da escola, numa data comemorativa, tá? Então, assim, você vê que tem uma organização para ajudar a criança a ter mais esse repertório. E aqui eu vou mostrar com mais detalhe para vocês verem de perto a diferença ali no início do ano, né? Como ela fez o corpo humano, né? E já aqui, depois do terceiro bimestre, a riqueza de detalhe do desenho, né? Aqui ele já tem os bracinhos, o pescoço, dentes, nariz, até os cílios, né? Sobrancelha, orelha, os brincos, né? Os dedinhos, olha, os dedinhos os dedinhos dos pés. Então, esse trabalho, a gente vê a diferença e como é rico mostrar isso para os pais. Como é rico mostrar isso para os pais, né? E às vezes, por não ter esse trabalho, eu já vi desenhos assim, eu em turma do 4º ano, as crianças desenhando assim, entendeu? Por não terem repertório de desenho, por não ter esse trabalho que é tão importante, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos dos desenhos pré-esquematismo. Esses 3 primeiros aqui de cima, né? De cima, né, para baixo, eles mostram 3 fases do pré-esquematismo. Ali bem inicial, onde ele está saindo da fase anterior, né, e entrando no pré-esquematismo. Então ali já tem ali uma figura humana ainda deitada com vários braços, né? Então, ainda está começando a ter aquela função simbólica que a gente conversou tanto na aula. E na segunda fase, onde aparecem os bonecos girinos, que eu falei, né, que são ali cabecinhas com os braços saindo, né, dessa cabeça. E o terceiro ali já é a última fase dessa fase, né, do pré-esquematismo, onde ele já está indo para a próxima fase, que é o esquematismo. E esses outros exemplos eu trouxe para vocês analisarem, né? São desenhos de crianças diferentes, mas assim você percebe que há um padrão. Há esse boneco girino que foi identificado, que há um padrão das crianças nessa fase. Apesar de ser desenhos bem diferentes, a gente já começa a perceber padrões, né? Mesmo com crianças com vivências bem diferentes, né? Que usam mais cores, outras usam menos cores, mas ali você identifica os bonecos flutuando, ainda não tem aquela linha de base, né? Ainda não é as cores que representam ali o realismo, mas já tem uma função simbólica, onde a gente vai conversar com as crianças e perguntar o que foi que elas desenharam, o que representa o que aí nesse desenho dela, tá bom? Então, aqui tá os exemplos de toda a parte teórica que nós falamos sobre essa fase. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E fiquem com Deus.